O Evangelho de Mateus por Emanuel. Mateus 18, 22. Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Desculpar. Atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos, junto de nós, a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje, infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol releva, generoso, o monturo que o injúria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade para que a caridade e o entendimento nos orientem as horas. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço, em cada alvorada nova. Faze a outrem aquilo que desejas te seja feito, advertiu-nos o amigo excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos, em passo definitivo, o reino do eterno bem com a ausência de todo mal, ceifa de luz. Ed. Feb. Capítulo 2. Para viver melhor. A importância do perdão, de modo geral, ainda não foi claramente compreendida pelos companheiros domiciliados no plano físico. O espírito, em estágio na Terra, é um inquilino do corpo em que reside transitoriamente. Imaginemos o usufrutuário da moradia a martelar estruturas da sua própria casa, em momentos de revolta e azedume. Quanto mais repetidos os acessos de amargura e ressentimento, mais ampla a depredação em prejuízo próprio. Esse é o quadro exato da criatura, habituada às reações negativas, nos instantes de prova ou desagrado. Daí nascem muitas das moléstias obscuras, diagnosticáveis ou não, agravando as condições do veículo físico, já de si mesmo frágil e vulnerável, embora maravilhosamente constituído. Se tens mágoa contra alguém, observa que esse alguém não terá agido com os teus conceitos e pensamentos. O amor nos vinculará sempre a determinado grupo de pessoas, entretanto, em nosso próprio benefício, amemo-las, tais quais são, sem exigir que nos amem, sob pena de cairmos frequentemente em desequilíbrio e abatimento. Doemos alma e coração aos seres queridos, sem escravizá-los a nós e sem nos escravizarmos a eles. Por muito se nos enlacem no mundo físico, sob as teias da consanguinidade, saibamos deixá-los libertos de nós, a fim de serem o que desejam, na certeza de que a escola da experiência não funciona inutilmente. A criança é responsabilidade nossa e responderemos, ante as leis da vida, pela proteção ou pelo abandono que estejamos devotando aos pequeninos confiados à nossa tutela temporária. Os adultos, porém, são donos dos próprios atos e, não será justo chamar a nós, as consequências das empresas a que se adaptem ou dos caminhos que escolham, tanto quanto não seria razoável, atribuir a eles os resultados de nossas próprias ações. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Desculpar faltas e agravos será libertar-nos de choques e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos, criando em nós e para nós, dilapidações e doenças de resultados imprevisíveis. Ensinou-nos o Cristo, perdoa não 7 vezes mas 70 vezes 7 vezes. Isso, na essência, quer dizer que não somente nos cabe esquecer as ofensas recebidas em proveito próprio, mas também significa que seria ilógico disputar a atenção e carinho daqueles que porventura nos agridam, já compromissados, por eles mesmos, nas equações infelizes das atitudes a que se afeiçoem. Em suma, para quem quiser na terra trabalhar e progredir com mais saúde e paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver sempre melhor.
amigo. Ed. Cultura Espírita União. Capítulo 16. Agressores e nós. Quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis, entretanto, o Divino Mestre, que tomamos por guia, determina que venhamos a perdoar-lhes 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, escoimando-o de quaisquer ressentimentos, e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Como, porém, executar semelhante feito? Compreendendo-se que o entendimento não é fruto de meras afirmativas labiais, reconhecemos que o perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Se a injúria nos visita ao cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, e, situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. À luz do novo entendimento que nos repontará dos recessos da alma, observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Recordaremos, em silêncio, os nossos próprios impulsos infelizes, as sugestões delituosas, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que arremessamos sobre determinados companheiros, até que eles, sem maior resistência, diante de nossas mesmas provocações, caem na posição de adversários perante nós. Efetuado o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina, em favor deles, e a nosso próprio benefício. Então, à frente de qualquer agressor, não mais diremos no singular, eu te perdoo, e sim reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpas para as nossas próprias falhas, antes de as rogar para os nossos ofensores, e repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Rumo certo. Ed. Feb. Capítulo 15. Perdoar e compreender. Muita gente perdoa, no entanto, não compreende, e muita gente compreende, todavia, não perdoa. Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância daqueles que as formulam, sem lhes entender as dificuldades, e outros muitos compreendem aqueles que os molestam, entretanto, não lhes desculpam os gestos menos felizes. Perdoar e compreender, porém, são complementos do amor e impositivos do aceitar os nossos companheiros da humanidade, tais quais são. Reflitamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento de que nós todos necessitamos deles. É possível que nos haja ferido e igualmente provável tenhamos ferido a outrem. Alguém terá errado contra nós e teremos de certo errado contra alguém. Pondera isso e compadece-te de todos os ofensores. Quem te prejudica talvez age sob a ação compulsiva da necessidade, quem te menospreza, possivelmente sofre a influência de transitórios enganos, aquele que te esquece com aparente descaso estará enfermo da memória, e aquele outro ainda que te golpeia evidentemente procede sob a hipnose da obsessão. Nunca te revoltes, nem desanimes. Faze o bem, olvidando o mal desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores delas, e compreendamos os nossos irmãos em falta, desculpando a todos eles. Todos somos filhos de Deus e espíritos eternos, em burilamento incompleto. O amparo espiritual que doemos agora, a favor de alguém, será o amparo espiritual de que precisaremos todos da parte de outro alguém. Quando Jesus nos adverte, perdoa 70 vezes 7 vezes a teu irmão, claramente espera que venhamos a compreender outras tantas. Rumo certo. Ed. Feb. Capítulo 56. Abençoa. Deixa que a bênção de Deus te alumie o coração para que saibas abençoar. Ninguém prescinde do amor para viver. Observa os que marcham, desdenhosos, ignorando-te a presença, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. Abençoa-os e passa. Ninguém conhece o rochedo em que o barco da ilusão lhes infligirá o derradeiro travo de angústia. Vês, inquieto, os que se desmandam no poder. Abençoa-os e passa. Muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastarão para o gelo do ostracismo ou para a cinza do esquecimento.
contemplas, espantado, os que são portadores de títulos preciosos, a te exigirem considerações e tributos especiais. Abençoa-os e passa. O tempo cobrar-lhes a aflitivo imposto da alma pelas distinções que lhes conferiu. Ouves, triste, os que injuriam e amaldiçoam. Abençoa-os e passa. São eles tão infelizes que ainda não podem assinalar as próprias fraquezas. Fitas, admirado, os que fazem tábua rasa dos mais altos deveres para desfrutarem prazeres loucos, enquanto a vitalidade lhes robustece o corpo jovem. Abençoa-os e passa. Amanhã, surgirão acordados, em mais elevado nível de entendimento. Se alguém te fere, abençoa. E se esse mesmo alguém volta a ferir-te, abençoa outra vez. Não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus e todos viverão para conhecê-la. Se teu filho é rebelde e insensato, abençoa teu filho, porque teu filho viverá. Se teus pais são irresponsáveis e desumanos, abençoa teus pais, porque teus pais viverão. Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa teu companheiro, porque continuará ele vinculado à existência. Se há quem te calúnia ou persegue, abençoa os que perseguem e caluniam, porque todos eles viverão. Humilhado, batido, esquecido ou insultado, abençoa sempre. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Inquirido, certa vez, pelo apóstolo quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa, afirmou Jesus: perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Com isso o divino mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como fogo nas próprias mãos. Religião dos Espíritos. Ed. Feb. Capítulo Abençoa. Pergunta 338 do Livro Consolador. Pergunta: por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Resposta: a Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Ó Consolador. Ed. Feb. Pergunta 338. Ante o ofensor. Aquele que nos fere terá assumido, aos nossos olhos, a feição de inimigo terrível. No entanto, o Divino Mestre que tomamos por guia de nosso pensamento e conduta, determina venhamos a perdoá-lo 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade, absolutamente concordes com Jesus, asseveram que é preciso desinibir o coração de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio na governança de nossas potências mentais a fim que a tranquilidade se nos expresse na existência em termos de saúde e harmonia. Como, porém, realizar semelhante feito? Entendendo-se que a compreensão não é fruto de afirmativas labiais, é forçoso reconhecer que o perdão exige operações profundas nas estruturas da consciência. Se um problema desse nos aflora ao cotidiano, a nós, os que aspiramos a seguir o Cristo, pensemos primeiramente em nosso opositor na condição de Filho de Deus, tanto quanto nós, e situando-nos no lugar dele, imaginemos em como estimaríamos que a lei de Deus nos tratasse, em circunstâncias análogas. De imediato observaremos que Deus está em nosso assunto desagradável tanto quanto um pai amoroso e sábio se encontra moralmente na contenda dos filhos. Então, à luz do sentimento novo que nos brotará do ser, examinaremos espontaneamente até que ponto teremos ditado o comportamento do adversário para conosco. Muito difícil nos vejamos com alguma parte de culpa nos sucessos indesejáveis de que nos fizemos vítimas, mas ao influxo da divina providência, a cujo patrocínio recorremos, ser-nos-á possível recordar os nossos próprios impulsos menos felizes, as sugestões delituosas que teremos lançado a esmo, as pequenas acusações indébitas e as diminutas desconsiderações que perpetramos, às vezes, até impensadamente, sobre o companheiro que não mais resistiu à persistência de nossas provocações, caindo, por fim, na situação de inimigo perante nós outros. Efetuando o autoexame, a visão do montante de nossas falhas não mais nos permitirá emitir qualquer censura em prejuízo de alguém. Muito pelo contrário, proclamaremos, de pronto, no mundo íntimo a urgente necessidade da misericórdia divina para o nosso adversário e para nós. Então, não mais falaremos no singular, diante daquele que nos fere, eu te perdoo, e sim, perante qualquer ofensor com que sejamos defrontados no caminho da vida, diremos sinceramente a Deus em oração: Pai de infinita bondade, perdoai a nós dois.
Atenção! Ed Guide. Capítulo 11. Perdoa e viverás. Alguém te haverá ofendido, entretanto, se não perdoas a esse alguém, criarás em ti mesmo as desvantagens do ressentimento, que se te condensarão na própria alma, por determinado ponto enfermiço. Antes de qualquer atitude contra o suposto ofensor, considera que, provavelmente, não terá ele tido qualquer intenção de ferir-te e talvez até mesmo ignore qualquer tópico alusivo ao assunto que te aborrece. Concentrando a mágoa contigo, predisporás alma e corpo à doença e ao desequilíbrio. Ainda que não queiras, o ressentimento por te acalentado estenderá sombra e pesar, no ambiente em que vives, atingindo aqueles que mais amas. Pessoa alguma consegue prever os males que surgirão nos entes queridos quando se deixam possuir pelo azedume. Recorda que amanhã, é possível que estejas necessitando do perdão de teu imaginário ofensor, por faltas mais graves que hajas cometido em momentos de exagerada impulsividade. Quando não seja em teu próprio favor, talvez chegue o dia, no qual as circunstâncias te aproximarão desse ou daquele desafeto, a fim de rogar apoio, a benefício de criaturas do teu próprio círculo familiar. Lembra-te, nas crises da vida, de que o ressentimento nunca rendeu paz ou felicidade para ninguém. O perdão liberta sempre e restaura, em qualquer tempo, as oportunidades favoráveis à nossa marcha nas trilhas da experiência, para que venhamos a descobrir o reino de Deus que existe e palpita em nós mesmos. Eis porque Jesus recomendou-nos a todos, através do apóstolo, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7, o que equivale a dizer, perdoa e realmente viverás. Perdão e vida. Perdão é requisito essencial no erguimento da libertação e da paz. Habituamo-nos a pensar que Jesus nos teria impulsionado a desculpar 70 vezes 7 vezes unicamente nos casos de ofensa à dignidade pessoal ou nas ocorrências do delito culposo, entretanto, o apelo do Evangelho nos alcança em áreas muito mais extensas da vida. Se somarmos as inquietações e sofrimentos que infligimos a nós mesmos por não perdoarmos aos entes amados pelo fato de não serem eles as pessoas que imaginávamos ou desejávamos, surpreenderemos conosco volumosa carga de ressentimentos que nada mais é senão peso morto, a impelir-nos para o fogo inútil do desespero. Isso ocorre em todas as posições da vida. Esquecemo-nos de que nenhum ser existe imobilizado, que todos experimentamos alterações no curso do tempo e não relevamos facilmente os amigos que se modificam, sem refletir que também nós estamos a modificar-nos diante deles. Casamento, companheirismo, equipe, agrupamento e sociedade são instituições nas quais é forçoso que o verbo amar seja conjugado todos os dias. Na Terra, esposamos alguém e verificamos, muitas vezes, que esse alguém não é a criatura que aguardávamos, entregamo-nos a determinados amigos e observamos que não correspondem ao retrato espiritual que fazíamos deles, ou abraçamos parentes e colegas para a execução de certos empreendimentos e notamos, por fim, que não se harmonizam com os nossos planos de trabalho, e passamos a sofrer pela incapacidade de tolerar as condições e realidades que lhes são próprias. Reflitamos, no entanto, que os outros se alteram à nossa frente, na medida em que nos alteramos para com eles. Necessário compreender que se todos somos capazes de auxiliar alguém, ninguém pode mudar ninguém através de atitudes compulsórias, porquanto cada criatura é uma criação original do Criador. Aceitemos quantos convivam conosco, tais quais são, reconhecendo que, para manter a bênção do amor entre nós, não nos compete exigir a sublimação alheia, e sim trabalhar incessantemente quanto nos seja possível pela sublimação em nós. Reformador, julho 1975, p. 161.